Com a nossa cordial saudação a todos que estão nos assistindo, nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e hoje iremos enfocar as inovações da Lei da Reforma Trabalhista e a aplicação de suas inovações aos processos em curso, sejam aqueles já existentes antes da vigência da lei, sejam aqueles ajuizados depois de 11 de novembro de 2017, quando a citada lei entrou em vigor. Bem, como nossa entrevistada de hoje, nós temos a satisfação de ter conosco, aqui nos estúdios da TV TRT, a ilustre desembargadora Rosimery de Oliveira Pires, a qual foi juíza do trabalho por mais de 20 anos no primeiro grau, hoje é desembargadora do nosso tribunal. Ela também é mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e ainda professora na graduação e na pós-graduação da Faculdade Milton Campos, a qual, por certo, com o cabedal dos seus conhecimentos, bem nos auxiliará na compreensão das inovações que iremos debater ao longo dessa entrevista. Eu cumprimento a doutora Rosimery de Oliveira Pires, dou-lhe as boas-vindas e lhe passo a palavra para as suas preliminares considerações. Doutora Rosimery. Obrigada. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, certamente honroso, me enche de orgulho. Espero de alguma forma poder contribuir para este programa, que já é um sucesso, é uma referência para todos nós da comunidade jurídica, no sentido de indicar situações, posições, caminhos para melhor compreender e aplicar o direito. Parabéns à Escola Judicial, parabéns também a Vossa Excelência, doutor Márcio, quem guarda enorme respeito, consideração, orgulho mesmo, considerando não só a sua condição de decano do nosso tribunal, mas exatamente uma referência moral e jurídica para todos nós. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo nesse programa tão importante. Eu é que agradeço, doutora Rosimery. Doutora Rosimery, a Lei da Reforma Trabalhista, diferentemente do que é normal, a lei sempre é publicada e entra em vigor, ela, após ser promulgada, foi publicada no dia 13 de julho de 2017. Ou seja, ela não entrou em vigor de imediato porque ela trouxe consigo um período de vacatio legis de 120 dias, tanto que ela só veio a entrar em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Bom, a partir dessa data, dúvidas têm surgido se todas as suas normas se aplicariam a todos os processos em tramitação, tanto aqueles ajuizados antes de 11 de novembro, como aqueles que foram ajuizados posteriormente, já na vigência da nova lei. Eu gostaria de saber como a ilustre entrevistada entende essa matéria. É preciso que nós lembremos que a Lei 13.467, em seu texto original, não continha nenhuma norma prevendo direito intertemporal. Já a partir, portanto, da época de sua promulgação, mesmo antes da sua vigência em 11 de novembro, o que aconteceu foi o surgimento de uma série de discussões a respeito de qual direito intertemporal aplicado, não só nas relações de direito material, ou seja, nos contratos propriamente dito, como nos processos em curso. A grande discussão não são os contratos terminados nem os processos findos, mas sim os contratos e os processos que são apanhados pela vigência da nova lei. Possivelmente, em razão disso, inspirado nessa dificuldade, o Executivo editou a medida provisória 808, que tardiamente veio a ser apresentada ao Congresso, está em trâmite em caráter de urgência, em 14 de novembro de 2017, alguns dias depois da vigência da lei. Nessa medida, no artigo 2º, há uma previsão de que toda a integralidade dos dispositivos da Lei 13.467 se aplicariam aos contratos vigentes. Portanto, mais uma vez,
a medida provisória, assim como a lei, não fazem referência a um dispositivo específico, uma regra específica com relação ao direito intertemporal em matéria processual. Temos então que nos valer de 2 dispositivos amplos que se aplicam ao direito material e um dispositivo que se aplica ao direito processual. Os 2 de direito material e também processual seriam a Constituição, no artigo 5º, inciso 36, que determina que a lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. E temos o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que também prevê esses mesmos limites aplicativos e ainda acrescenta a expressão, faz os conceitos e ainda apresenta a expressão terá aplicação imediata. Bom, no aspecto processual propriamente dito, nós temos que nos valer de uma regra do CPC de 2015, em vigor, portanto, que é o artigo 14. E lá também se afirma que a lei processual não pode retroagir, terá aplicação imediata, não poderá retroagir para prejudicar atos jurídicos já praticados e situações jurídicas já consolidadas. Ainda que se possa questionar, do ponto de vista doutrinário, o que são atos processuais, o que são situações jurídicas consolidadas, o fato que essas duas situações permitem que o intérprete possa fazer análise no caso concreto e venha a definir a aplicação ou não da nova lei. No meu entender, evidentemente, todas as normas de rito, todas as normas procedimentais, estrito sensu, prazos, trâmites, recursos, sistema recursal, tudo fica dependente da nova legislação. Talvez o tema mais polêmico nesse aspecto seja o ligado a honorários advocatícios. Há uma controvérsia não só em doutrina, como em jurisprudência. Inclusive em outros tribunais, no caso o STJ já decidiu a respeito disso. Em doutrina, o que eu consegui identificar em estudo foi que é preciso que nós façamos aquela tentativa de definição da natureza jurídica da sentença. Sentença, nós sabemos na classificação clássica, tradicional do Ponte de Miranda, pode ser declaratória, meramente declaratória, ou declaratória acumulada com constitutiva, ou declaratória acumulada com condenatória. Então é preciso que se entenda qual é a natureza jurídica, ou se identifique qual é a natureza jurídica da sentença que estabelece os honorários advocatícios. O que me parece, e é possível se ter essa imbricação, esse misto de naturezas num único ato que seria a sentença, é que quando o juiz determina uma condenação, com relação ao reclamado, é condenação pura, é declaratória e condenatória. Mas quando estabelece na sucumbência também, em razão da declaração de sucumbência, também a fixação de honorários, ela tem um misto de condenatória para quem vai pagar, mas ela guarda para esse novo titular do direito subjetivo, que é o advogado, essa situação de constitutiva de direito. Então nós temos na sucumbência, na decisão, uma declaração, uma condenação e uma natureza constitutiva. Em razão dessa natureza constitutiva, em razão do surgimento desse direito só na sentença, eu passei a entender, eu já vi decisão do STJ nesse sentido também, passei a entender que surge sim o direito do advogado de reivindicar. Como essa sucumbência surgiu pós-reforma trabalhista, pós-lei 13.467, é possível se determinar essa condenação. Agora, sei que, por hora, não me parece uma posição majoritária. Na minha turma não é, eu me apresento vencida por hora. Então, nós temos que aguardar como que o tribunal, no seu restante de composição, os tribunais superiores, como eles vão entender essa questão. Se os honorários são devidos ou não são devidos com relação a processos iniciados antes da lei, porque após a lei não há nenhuma dúvida. O problema são esses apanhados no curso da vigência da nova lei. Doutora Rose, a CLT lá no seu nascedouro, dando
uma força acentuada ao sindicalismo, criou o que se chamou imposto sindical, que depois veio a ter a denominação trocada para contribuição sindical. E essa contribuição, sob a ótica da categoria profissional, ela determinava impositivamente que o empregador descontasse um dia de salário do empregado, de todos os empregados, e fizesse o recolhimento. No mês de março ele desconta e fizesse o recolhimento no mês de abril em favor da entidade sindical. A lei da reforma trabalhista veio e amainou essa obrigatoriedade, passando mais para uma faculdade. Então é preciso, o patrão até pode descontar o dia do trabalhador para verter para o sindicato, desde que o trabalhador consinta, autorize isso. Essa modificação, surgida a partir da vigência da lei da reforma trabalhista, ela já teria aplicação no presente exercício de 2018. Já nesse exercício o empregador tem que descontar essa contribuição sindical dos empregados que assim o permitirem no mês de março para recolhê-la no mês de abril? Muito bem. Eu vou dizer para o senhor que amainou é um verbo bem mais tranquilo do que o que a lei propriamente fez, porque o que ela determinou foi a extinção da contribuição sindical. Porque a contribuição sindical, ou o antigo imposto sindical na criação da CLT, era obrigatório. Tinha esse caráter impositivo, tinha essa natureza até de questionamento sobre ser um imposto, e se sendo um imposto, incidiria todos os princípios básicos da tributação, inclusive a anualidade, mas agora, com a nova lei, houve realmente uma confirmação de uma tendência que já havia contra essa contribuição sindical obrigatória e houve, portanto, a fixação da contribuição sindical facultativa. Portanto, não há uma cobrança do sindicato, nem uma exigência do empregador recolher. O que há é uma aceitação da parte do empregado. Há críticas severas já na doutrina que se constrói com relação a isso. Não porque não se pretenda eliminar esse resquício da era de Vargas, mas porque não parece razoável, segundo os adeptos dessas críticas, que a legislação venha a retirar a contribuição sindical no sentido obrigatório e, portanto, refrear ou dificultar os cofres financeiramente, os cofres, a saúde financeira dos sindicatos, ao mesmo tempo em que passa a imprimir um vigor maior na participação do sindicato. Não há dúvida que essa legislação privilegia a negociação coletiva. Na verdade, ela faz isso de uma forma muito patente, no mesmo passo em que ela reduz a atuação, ou até desprestigia, na minha ideia, desprestigia a atuação judicial. Ela faz isso no artigo 8º, pelos parágrafos 2º e 3º, retirando uma série de condições do juiz. Nós vemos isso na fase de execução, em que os juízes também têm uma retração da sua atuação em relação a medidas coercitivas executivas, como, por exemplo, um prazo mais elastecido para fazer a inscrição do executado no BNDES. Então, a crítica que se faz, a gente encontra isso na doutrina do doutor Bruno Azan, num livro recente, editado pela RTM. Nós vemos essa crítica também do doutor Maurício Godinho, junto com Gabriela Delgado, filha dele, num livro da LTR, demonstrando que há uma redução significativa da condição do empregado, ou melhor, do sindicato, atuar nessa representação. E tanto é assim que, paralelo a isso, também se encontra um outro livro muito bem posto, do Dr. Raimundo Simão, associado com outros 2 desembargadores, um da 15ª Região, da 4ª Região, mostrando o seguinte: há que se retomar uma discussão que estava praticamente pacificada na jurisprudência com relação à ilegalidade das contribuições sindicais associativas postas em negociação coletiva, nos instrumentos normativos. Há anos a gente vem dizendo, nós estamos fazendo julgamentos no sentido de que não é possível haver fixação de cobrança
cobrança contra não filiados e só para filiados, só vinculando afiliados. Hoje essa discussão passa a ganhar um outro contorno na medida em que o sindicato permanece com obrigação de dar assistência judiciária, com representação administrativa e judicial, e os próprios empregados, que não só têm direito a isso, são obrigados a se filiar, porque nós temos um regime que obriga a filiação. Então, também haveria necessidade de haver uma legislação que expandisse a liberdade sindical. Do jeito que está o nosso sistema sindical totalmente amarrado na filiação, é justo que haja uma contrapartida, porque senão, como dizem esses autores, será a ruína dos sindicatos, justamente quando a legislação diz que se pretende o seu fortalecimento. Mas, com relação especificamente à questão de se pode imediatamente, já agora, no exercício de 2018, fazer a dedução, eu entendo que sim. Como não é tributo, é facultativo, já em março é possível o empregador verificar junto aos seus empregados, e pode fazer isso através de um formulário, em que o empregado vai dizer se é a favor ou contra a dedução. Se ele for a favor da dedução, o empregador procede. Se for contra, houver oposição, imediatamente isso é considerado pelo empregador quanto ao recolhimento que deverá, ao final, ser encaminhado para o sindicato e, enfim, para o sistema federativo, confederativo daquela categoria. Doutora Rossi, na sucumbência parcial em ações ajuizadas depois de 11 de novembro de 2017, o empregado, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, ele será condenado em honorários advocatícios, evidentemente, em favor do advogado do empregador. Esses honorários em favor desse advogado patronal serão abatidos no crédito que o empregado tiver no próprio processo em que ele está demandando contra o empregador? O artigo que se refere a essa situação do empregado beneficiário da Justiça do Trabalho e, uma vez vencido, ter que pagar os honorários, prevê que esse crédito, na verdade esse débito do autor, deverá ser pago pelo empregado, débito do advogado. Esse pagamento deverá ser feito pelo autor vencido, na condição de vencido, com créditos provenientes não só daquela ação onde está sendo determinada a condenação, como também obtido em outro processo, em juízo, mas em outro processo. Mas o artigo faz a menção específica, assim, obtido em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz, ou créditos capazes, não me lembro bem se está no singular ou no plural, capazes de solver a parcela, no caso, a despesa. É até a expressão que a lei, a terminologia que a lei usa, correta, honorários advocatícios como despesa. Então, não há dúvida de que poderá haver esse abatimento. A dúvida que há é o seguinte: até quando pode abater? Em que condições pode abater? Mas que o abatimento é permitido pela lei, é claro nesse sentido. No que concerne ao abate de crédito num outro processo, que esse empregado esteja ajuizando também, ele tem esse crédito nesse outro processo, a gente até começa a visualizar uma situação que seria feita aí através de uma penhora no rosto dos autos. Se a execução estiver iniciada, vai se penhorar lá naquele outro processo, no rosto dos autos, o total ou parte do crédito do empregado para pagar esse advogado. Esse abate não entraria em choque com o artigo 649-4 do CPC, que diz serem penhoráveis os salários e remunerações do empregado face à natureza alimentar do crédito trabalhista? Muito bem, eu volto a pontuar a questão dessa expressão que me parece chave para o intérprete, para o julgador, no caso concreto, créditos capazes de pagar a despesa, de quitar a despesa. O que é um crédito capaz? O empregado tem esse crédito capaz de pagar? Se esse crédito é um crédito para ele alimentar, para ele, empregado, autor, ou ex-empregado, autor, de caráter alimentar, de natureza e origem salarial, vem de horas extras, vem de salário retido, eu não tenho nenhuma dúvida que o empregado, já tendo presunção de pobreza,
Ele recebeu os benefícios da justiça gratuita. Já pela nova lei, mal é presunção, é confirmação, porque os benefícios são concedidos só com uma determinada prova, mas há uma presunção de que o que ele vai receber ele não é capaz de solver. Talvez até esse tipo de prova tenha que ser feita pelo advogado que está buscando o seu crédito. Ele tem que tentar demonstrar que o crédito do autor é possível de ser penhorado. Uma possibilidade do julgador é verificar exatamente no título executivo aqueles créditos que têm natureza alimentar, porque são decorrentes de salário stricto sensu, e aqueles outros créditos da condenação que têm natureza indenizatória. Uma indenização por acidente de trabalho, uma indenização, outra, enfim, vamos dizer, uma ajuda de custo que não esteja incluída na hipótese da lei, enfim, todas as parcelas indenizatórias, me parece que o reclamante terá dificuldade de alegar impenhorabilidade. E ele vai ter que tentar explicar que ele não é capaz. Então, vamos lá num esquema mais simples para mim. São os créditos capazes. Para eu ver o que são créditos capazes, eu vou separar os créditos de natureza alimentar, salarial. Esses eu não vou penhorar nunca. Dos créditos indenizatórios, eu vou verificar a condição de capacidade do empregado de abrir mão desse valor para pagar a despesa de honorários. É assim por hora que eu estou pensando, mas ainda não tive nenhum caso concreto em que talvez argumentos específicos possam me convencer do contrário. Mas eu vou fazer essa divisão de natureza do crédito. Perfeito. Doutora Rosa, ao longo da vigência da CLT, a representação do empregado e do empregador em audiência, ela é diferenciada. O empregado sempre tem que estar presente em situações excepcionais, representado por alguém do seu sindicato. Mas o empregador, ele pode se fazer substituir por preposto, indicado pelo empregador, cujo depoimento obrigará esse empregador. A CLT, ao longo dos anos, teve interpretações diferentes de quem poderia ser esse preposto. E, ultimamente, o que se tinha assentado, sobretudo por decisões do TST, é que só poderia ser preposto, ser representante do empregador, quem fosse seu empregado. A nova lei, o artigo 843, parágrafo 3º, diz que o preposto não precisa ser empregado. Ou seja, qualquer pessoa pode ser preposto do empregador. Isso não poderia levar a um tipo de indústria da preposição, com o empregador indicando, por exemplo, um contador ou até um advogado para ser seu preposto em audiência, com muito mais condições jurídicas de saber o que ele deve depor, em oposição à situação do empregado, que sempre será ele a prestar esse depoimento pessoal e, às vezes, sem ter a clarividência, o conhecimento necessário do que ele deve ou não depor. Não haveria um desequilíbrio no andamento do processo? Tomás, eu fico pensando assim, eu entrei em 90 na magistratura. Essa súmula que determina a fixação precisa da condição do preposto de advogado da empresa, vem numa súmula 377, evidente que havia decisões anteriores para que a súmula pudesse ser edificada, mas essa súmula é de 2008 e certamente premida por uma lei ligada a microempresários, pequenos e microempresários, que é de 2006, que excluía expressamente essa exigência de um microempresário ou pequeno empresário ter que ter um preposto como empregado. E os domésticos, evidentemente, pela característica de ser uma relação entre pessoas naturais. Portanto, nos 18 anos da minha magistratura, eu nunca vi nenhum problema de a CLT não ter um dispositivo expresso estabelecendo essa condição de preposto empregado. Lembro de muitas vezes o preposto ser um contador. Lembro que isso nos auxiliava muito na feitura de acordos,
porque o contador, tendo conhecimento financeiro da empresa, era, na verdade, um grande auxiliar nas negociações. As perguntas que nós fazíamos aos prepostos, ora contadores, em menor escala, advogados, essa tal indústria que o senhor diz, eu não consigo vê-la assim, eram perguntas que nós considerávamos no bojo probatório, se nos convencia, porque realmente, normalmente, nem mesmo preposto empregado entrega a informação. Ele não confessa. A confissão, normalmente, nós obtemos através da confissão ficta, da falta de conhecimento. Mas as informações que batem com as alegações da defesa nunca surtiram para nós maiores efeitos. Tanto que, na prática, nem é comum se colher depoimento pessoal de preposto, de empregador, uma vez ou outra. Portanto, eu não tenho esse tipo de temor de criação de indústria de preposição. Esse temor não, porque acho que nós temos outros mecanismos processuais para evitar esse tipo de absurdo se acontecer. Nós temos o Instituto da Litigância de má-fé, nós temos o próprio Instituto da Confissão Ficta, então esse temor eu não tenho não. O que eu lamento é verificar que nesse dispositivo, mais uma vez, se verifica a tendência do legislador reformista em beneficiar uma das partes, em romper o equilíbrio processual entre as partes. Não falo nem de romper ou mitigar o princípio da proteção que já era dada mesmo ao empregado no processo, exatamente em decorrência desse caráter adjetivo do processo em relação ao direito material, né, que a gente chamava de princípio da proteção mitigada. O que me assusta, o que me choca, é que criada essa possibilidade para o empregador no parágrafo 3º, que certamente evitará uma série de situações complicadas para o empregador, não só no aspecto da confissão, mas principalmente no aspecto da revelia, ele não tenha feito nada para o empregado, ele tenha mantido o parágrafo 2º do artigo 843, em que o empregado só pode se fazer substituir naquelas hipóteses de doença ou motivo poderoso, e ainda assim, através de empregado, da sua colega de trabalho, da sua representação sindical. Então, isso aí é que me parece mais complicado. Mas a preposição em si realmente não me preocupa. Não me preocupa essa tal indústria, essa possibilidade de indústria. Doutora Rosa, a CLT, ao longo dos anos, sempre foi muito rígida com a exigência do depósito recursal. E havia algumas exceções, o condenação contra o poder público poderia recorrer sem ter que efetivar o depósito, massa falida, mas eram situações pontuais. Porque havia uma rigidez quanto à exigência do depósito recursal. A lei da reforma trabalhista veio e abrandou essa rigidez. Ela, no parágrafo 9º, reduziu à metade o valor do depósito recursal para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempresas individuais e de pequeno porte. E no parágrafo 10, ela explicitou que são isentos do depósito os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Diante dessa disposição explícita, né, como que seria a situação de uma concessão de justiça gratuita a uma empresa em primeiro grau? Ela estaria isenta do depósito recursal para o recurso ordinário. E essa isenção também, ela seria justificativa para que não se fizesse o depósito recursal no recurso de revista, no extraordinário, e até lá no agravo de petição na execução? Esse dispositivo está inserido no capítulo que trata de recursos. Portanto, essa determinação que estabelece não só a redução à metade do depósito recursal, como também, mais gravemente ou mais incisivamente, de isenção total do depósito, se refere, se a lei não faz outra restrição, se refere a todos os recursos. Não me parece que possa haver uma dúvida com relação a isso, porque não teria mesmo sentido que, a princípio, a pessoa não tem condição de pagar para o depósito ordinário, para o recurso ordinário, e depois vai ter que arranjar dinheiro para recorrer para outra instância.
Isso só seria possível, portanto, com uma lei que expressamente previsse essa situação. Eu só faço, mais uma vez, a pontuação de que o legislador não é sincero. Não é sincero quando diz que a reforma trabalhista visa reduzir o demandismo, visa acelerar o processo, visa enxugar a justiça do trabalho. Esse tipo de enxugamento que reduz a possibilidade de acesso ao empregado na justiça do trabalho, esse tipo de enxugamento não nos interessa. Não interessa a punição dos maus litigantes, mas o enxugamento por dificuldade financeira não interessa. E ele não é sincero porque esse artigo me parece um grande provocador de demandismo recursal. Nós sabemos que normalmente, em maior potência, em maior quantidade, quem recorre é empregador. Se empregador, portanto, nessas categorias, ainda que algumas eu acho bastante justificado, se nessas, porque também acho que eles não podem ser prejudicados no acesso ao recurso, mas se todos esses, nessas situações, podem recorrer e podem recorrer a todas as instâncias, acabamos com essa regra de quebrar o princípio da celeridade, que tem sede já no CPC de 2015, que nós sabemos que consagra, que confirma o processo constitucional, exatamente por esse viés de que a Constituição determina que o processo seja justo, seja célere, seja efetivo. Então, esse artigo ele vai na contramão não só da Constituição, como do CPC. Ficamos nós, da Justiça do Trabalho, do processo trabalhista, que sempre fomos conhecidos, respeitados, considerados pela nossa celeridade de procedimentos, agora a reboque de um sem fim de recursos, como o senhor disse, sem nenhum depósito. Quando chegar lá na frente, depois de transcorridos todos os trâmites, se a execução não for usada como provisória, for usada só como definitiva, e talvez um mecanismo do juiz para salvar a execução seja iniciar a execução provisória, se nós esperarmos a última instância julgar para iniciar uma execução, possivelmente nós vamos ter uma quantidade enorme de execuções frustradas. Portanto, a efetividade também comprometida em razão desse dispositivo. Acho um dispositivo ruim porque ele é excessivo. Doutora, mas mesmo nessa matéria, quer dizer, se esse empregador beneficiário da justiça gratuita, ele fica livre de fazer o depósito lá no agravo de petição, ele não fica livre da penhora. O agravo de petição só seria conhecido se o juiz estivesse garantido pela penhora. Isso é verdade. Não há no agravo de petição, talvez o senhor tenha razão e é preciso fazer esse reparo, porque não houve modificação de pagamento ou de garantia do depósito, da garantia de execução para embargar. Então, quando o réu, no caso, é o reclamado, o executado, entrar com o agravo de petição, nós temos a garantia da penhora. Nós temos a garantia da execução. Mas é porque o agravo de petição não tem mesmo depósito recursal. Então, o agravo de petição ele não entra nesse rol daqueles recursos que dependem de depósito prévio, depósito recursal. Então, o agravo de petição de todos os recursos já não tinha depósito recursal, continua não tendo, mas é o único recurso em que a parte entra, mas pelo menos há a garantia dos embargos de execução. Eu, particularmente, não tenho dúvida de que os advogados de reclamante vão aumentar o número de pedidos de execução provisória. Porque aí eles têm a garantia do juízo, eles podem permitir que haja embargos, que haja agravo em razão, vamos dizer, de uma impugnação a cálculos ou, enfim, todas as outras matérias ligadas aos embargos, o agravo de petição, a impenabilidade, acesso, enfim, mas, pelo menos, a execução está garantida. Porque se deixar correr até a última, então está correndo o processo de execução, está correndo a agravo de petição e está correndo um recurso de revista. Porque se esperar todo o recurso de revista, nós sabemos que os recursos não têm efeito suspensivo. Se ao invés de usar dessa faculdade, o reclamante tiver que ficar esperando todos os recursos acabarem, quando ele for iniciar a execução agora em caráter definitivo, ele corre um imenso risco, foi o que eu falei. Mas o senhor tem razão, agravo de petição, não havendo depósito recursal, não incide nessa regra, e o juízo está garantido não por causa do agravo, da interposição do agravo, mas porque o agravo teve antecipadamente os embargos de execução. Perfeito. Doutora Rosa, a legislação
da reforma trabalhista, no que cuida da atualização de créditos, ela traz um parágrafo 7º, no artigo 879 da CLT, mandando aplicar a TR para a atualização dos créditos trabalhistas após 11/11/2017. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, já antes da lei da reforma trabalhista, houvera declarado inconstitucional a aplicação da TR nessas hipóteses. E, a partir de então, passou-se a aplicar o IPCAE como o índice próprio para a atualização dos créditos trabalhistas. Agora, com essa determinante de que se aplique a TR expressa na lei da reforma trabalhista, nós teríamos um retorno de aplicação da TR, mesmo com aquela inconstitucionalidade lá atrás declarada? O senhor bem disse que a decisão do Supremo com relação à inconstitucionalidade do índice de TR foi estabelecida antes da Lei 13.467. Nós já estamos recebendo recursos com esse tipo de discussão e nossa turma vem fazendo decisões, não vou responder se é majoritária ou se é unânime, porque nós ainda estamos colhendo também argumentos, há colegas que voltam de férias ou entram em férias, nós estamos tentando fechar uma posição majoritária da turma. Mas eu posso dizer, portanto, por mim, o que eu estou entendendo é o seguinte: se o Supremo se manifestou sobre a inconstitucionalidade de uma lei que não é a lei da reforma trabalhista, eu não posso fazer a aplicação extensiva desse entendimento, porque a posição jurisprudencial não é lei, não é até que outra lei venha. Então, é até que outro entendimento venha. Me parece, do ponto de vista formal, e não há aí nenhuma questão de desobediência judiciária, do ponto de vista formal, enquanto o Supremo não se manifestar expressamente sobre a nova lei da reforma trabalhista, sobre a 13.467, nós não temos como falar de inconstitucionalidade da Lei 13.467 por decisão anterior, posicionamento anterior. Então, hoje, na nossa turma, o meu julgamento vem sendo de aplicar a TR e usando a determinação de modulação do próprio Supremo. Eu uso a TR depois de um período, parece que é março de 2015 até 2017, 10/11/2017, quando vem a nova lei, uso o IPCAE, e depois, com a nova lei da reforma trabalhista, nós passamos a usar a TR. Mas eu sei que, inclusive, há colegas na primeira instância se posicionando pela manutenção do entendimento de inconstitucionalidade. Agora, entendimento de inconstitucionalidade é diferente de fazer a aplicação de inconstitucionalidade automática em virtude de uma decisão do Supremo a respeito da matéria. Doutora Rose, desde o nascedouro da CLT houve uma preocupação com os direitos da mulher. A lei da reforma trabalhista teve também essa preocupação, que a CLT trouxe consigo um capítulo sobre o direito da mulher, mostrando essa preocupação. E ali enumerando esses direitos todos que foram destinados às trabalhadoras do sexo feminino. Essa nova lei teve essa preocupação em evitar discriminações, em cuidar de uma melhor proteção para a mulher no trabalho, inclusive quanto à maternidade? Rapidamente eu digo ao senhor que não vejo isso de jeito nenhum. Nós podíamos pensar numa visão doutrinária que há muito se faz e com força, no sentido de que um excesso de proteção conduz a uma desproteção do mercado de trabalho, ou enfim, do acesso da mulher ao trabalho, porque ela seria sempre uma mão de obra mais cara, uma mão de obra mais onerosa para o empregador. Mas existiriam várias modificações que o legislador reformista podia ter feito e ele não fez. Ele teve essa oportunidade, ele não fez. Depois de muita reclamação com relação ao artigo que mandava afastar a trabalhadora gestante, veio a medida provisória e fez alterações exatamente nos dispositivos ligados ao trabalho da mulher gestante em ambientes insalubres, em grau mínimo médio. Mas eu acho que mais embolou, mais prejudicou do que contribuiu,
porque determina o afastamento, não faz mais a referência de que seria sem prejuízo da remuneração, ao contrário, faz uma referência expressa de que será retirada daquele ambiente de trabalho, colocado no ambiente salubre, mas com perda remuneratória, e faz uma repetição com relação à lactante, mas também não diz se garante ou não garante remuneração. Então, ele acabou, na verdade, tirando completamente da empregada gestante, da lactante, a possibilidade de ser afastada do local insalubre, mas trabalhando, continuar recebendo e passar esse custo para a Previdência, que era a legislação original da Lei 13.467. Então, eu acho que o legislador reformista, ele presta um desserviço à evolução da proteção da mulher de forma ampla. Não há no tema de acidente do trabalho qualquer menção ou no tema do assédio moral, que também seria ali na parte de acidentes, dos danos extrapatrimoniais, não há nenhuma referência a um maior agravamento, a um maior cuidado com relação àquelas infrações que envolvessem a mulher trabalhadora. E nós sabemos que a OIT vem lutando com relação a isso. Os índices estudados pela OIT acusam que a mulher é a maior vítima de assédio moral, é a maior vítima de assédio sexual, é a maior vítima de acidente de trabalho, é a maior vítima de moléstias no trabalho com relação a transtornos de saúde, transtornos psicológicos, e, no entanto, não há nenhuma menção do legislador reformista com relação a isso. Então, se a CLT antes já poderia ser criticada por essa busca de igualdade, e junto com a Constituição Federal, essa busca de igualdade na proteção do mercado, das condições mais igualitárias da mulher, no sentido de ser promovida a altos postos, sem ter que suportar o ônus da maternidade, porque é a mulher que suporta sozinha o ônus da maternidade, o que eu posso dizer é que houve uma piora com a legislação reformista, porque ela não fez o que ela poderia fazer, ela não avançou, ela não evoluiu absolutamente em nada no que se refere à proteção da mulher. Assim eu penso. Não vejo como valorizar o empenho do legislador, porque realmente nesse aspecto o que me pareceu foi tão somente um salvo-conduto para o empregador. Se ela não tiver condições de trabalhar, manda um atestado aqui que aí nós afastamos. Se ela tiver condições de trabalhar e quiser, como lactante, manda também um atestado. No de insalubridade grau máximo, não, esse realmente não pode. Também não teria o menor sentido, porque saberia que um médico não iria dar esse atestado. Mas se livra da obrigação patrimonial de pagar salário, ainda que pudesse, como no início da redação original da Lei 13.467, fazer esse abatimento junto à Previdência. Então, é um encargo que sobra só para a mulher, não é diluído sequer para a Previdência Social, não é assumido pelo empregador. Enfim, a mulher trabalhadora não alcançou com a reforma trabalhista qualquer avanço, na minha opinião. Bem, o tempo televisivo que nos foi destinado para esse programa já está chegando ao seu fim, por isso eu, sem maiores delongas, vou retornar a palavra à doutora Rosemary para que ela possa externar suas finais considerações. Doutora Rose. Pois não, a reforma trabalhista é de fato longa, é profunda, é densa, traz vários abalos a uma legislação e a principiologia que nós estamos acostumados a lidar. Então, evidentemente que até nos acomodarmos haverá necessidade de um tempo. Nós estamos aqui falando em perspectiva, nós estamos falando em abertura de reflexões, porque não há, por hora, soluções peremptórias. Eu me lembrei agora de um ditado que eu ouvi, que os mineiros falam muito, eu carioca, eu ouvi, não entendi no início, que diz que é no andar da carroça que as abóboras se acomodam. Então vamos ver o andar da carroça, mas eu espero sinceramente que algumas abóboras caiam dessa carroça, porque está pesado, está difícil. Mas nós vamos alcançar, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a abertura das reflexões. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa de entrevistas de hoje. Eu queria agradecer penhoradamente a professora e desembargadora Rosemary Oliveira Pires
pelas suas exposições, pelos seus ensinamentos, colocando muitas luzes sobre a melhor aplicação da lei da reforma trabalhista. Mas eu queria agradecer sobretudo a você pelo prestígio da sua audiência, prometendo voltar em breve com um novo programa de entrevistas no Tribunal Regional do Trabalho das Minas Gerais. Até lá.